O Brasil hoje vive dividido, né? Dividido entre esquerda e direita, né? E algumas pessoas de centro, mas na verdade hoje a gente vive dividido. E uma notícia, essa notícia do Pix acabou unindo essas pessoas, né? Quando começou a mexer no bolso de todo mundo parou para tentar entender e acompanhar o que está acontecendo, né? Que taxa é essa? Que taxação é essa do Pix agora, né? Apesar da gente já ter acompanhado ali que nos últimos meses, né? Várias taxas novas estão surgindo, várias formas de tirar dinheiro do teu bolso estão surgindo, o Pix acabou mexendo aí com todo mundo, tá? Se você quer entender essa notícia e quer entender um pouquinho mais sobre de que forma você consegue fugir dessas taxações, eu vou falar para você nesse vídeo de que forma você vai conseguir fugir. Mas antes de falar de que forma você vai conseguir fugir, eu preciso te explicar o contexto dessa notícia, né? A notícia se dá do seguinte, né? A Receita Federal emitiu lá uma norma que de forma mais simplificada iria fazer o monitoramento, né? Precisava receber os dados de todo mundo que teve pelo menos R$ 5.000 movimentado durante o mês para fazer um cruzamento desses dados. E a ideia é fazer o cruzamento desses dados e entender de que forma a gente está, de alguma forma, gastando esse dinheiro ou de que forma esse dinheiro está sendo gasto e cruzar com outros dados que eles já têm acesso. E aí, muito rapidamente, acabou se espalhando essa notícia, né? E muitas vezes o que acabou se espalhando foi que iria ter um imposto sobre o Pix. E isso assustou todo mundo, né? Assustou o comércio, as pessoas começaram a colocar plaquinhas, né, que não iriam mais aceitar dinheiro via Pix ou iria ter uma cobrança de taxa se fosse Pix de 10%, para incentivar as pessoas realmente a pagarem dinheiro, tá? E a gente sabe que hoje o comércio, né, principalmente pessoas que são autônomas, né, acabam movimentando um pouco mais do que esses R$ 5.000 por mês e muitas vezes não tem nem expertise, nem conhecimento de como fazer uma declaração de imposto de renda. E com essa notícia todo mundo ficou assombrado, né, preocupado com taxação ou com o que o governo vai fazer com esses dados. E a verdade seja dita, apesar de que você não vai ter uma taxação explícita em cima do Pix, mas o que a Receita vai fazer é cruzar esses dados e com o cruzamento desses dados pode acontecer de você ali ser chamado para dar explicações de movimentações financeiras e talvez ser convidado ali para poder pagar ali imposto, né, ou até multa se for devida, tá? E aí um ponto interessante, né? Agora, hoje eu estava vendo as notícias e o governo acabou retrocedendo, não por conta de entender que isso seria errado, né? Fazer esse cruzamento, mais esse cruzamento de dados, mas por acreditar que as fake news estavam saindo, estavam prejudicando a imagem do governo. Então essa volta a cancelar essa medida não foi por conta da população, da insatisfação da população, foi porque isso mancha a imagem do governo, né? Então a gente sabe que o político está muito mais preocupado em se reeleger ou de se eleger do que provavelmente com as pessoas. E isso você sabe. Você só conhece e você só vê os políticos 4 vezes, uma vez a cada 4 anos. Depois disso você não vê mais ele. Ele vai cuidar da vida dele, vai cuidar de fazer obras que beneficiem muitas vezes o próprio bolso. Então, mas a maioria da população acaba não lembrando, né? Acaba não lembrando e só acaba, infelizmente, pensando em política uma vez a cada 4 anos e acaba não levando em consideração os 4 anos anteriores para poder fazer ali uma boa escolha, né? E muitas vezes acaba escolhendo mal os nossos representantes. Mas disso você já sabe, né? Você deve ter comprado as notícias aí. Mas uma coisa que eu tenho pensado nos últimos dias é de como a gente foge disso, né? Como a gente consegue fugir? Será que é contratar um contador que vai te explicar ali o caminho das pedras, de como você consegue fugir ou como você consegue se legalizar, né? Ou é vendo um vídeo no YouTube para poder entender como é que faz a declaração de imposto de renda? Ou será que é criando outras artimanhas para poder tentar fugir da Receita Federal? Infelizmente isso não vai te ajudar, tá? Mesmo que você não seja pego pela Receita Federal para poder pagar imposto, o que é que vai acontecer? A taxação e o imposto ele vai vir de outra forma. Ele vai vir no aumento do combustível, ele vai vir no aumento do arroz que você compra, do feijão que você compra, da tua alimentação. Ele vai vir um aumento das empresas, as empresas vão ser mais taxadas, os impostos vão aumentar para as empresas e as empresas vão ser obrigadas a repassar esse custo para o teu bolso. Então, você que acha que está recebendo do governo um benefício e você acha que está vindo do rico, não, está vindo de você próprio, tá? Infelizmente a gente, como nós mesmos, pagamos por isso. Então, tudo que você compra hoje tem imposto. Essa imagem que está aí do lado para vocês mostra um pouquinho ali de que a nossa realidade é de pagar 40%, 20% de imposto, 30% de imposto de produtos e serviços
enquanto em alguns estados dos Estados Unidos, que é o país mais rico do mundo, paga 7%. É incrível isso, né? Mas o que me levou também a pensar no seguinte: será que um dia a gente vai sair de 40% para 10% de imposto, para 7% de imposto? Será que mesmo assim a gente vai conseguir ser o país mais rico do mundo? Ou ter uma grande economia, dar muita oportunidade para as pessoas, dar muito emprego? Ou a gente geralmente está voltando em políticos que prometem benefícios? A minha opinião sobre os benefícios é que os benefícios, eles deveriam ser para pessoas que não têm capacidade de trabalhar, têm alguma deficiência, precisam de algum apoio, tá? Mas benefício para pessoas que podem trabalhar, está errado, tá? O que as pessoas precisam é de um emprego. Um emprego, ele não fornece somente o dinheiro, ele te fornece uma ocupação digna, ele te dignifica, ele te faz você ser reconhecido na sociedade. Ele é um motivo para você acordar de manhã e batalhar, é um motivo de orgulho para os teus filhos. Não é recebendo benefício. Eu nunca vi uma pessoa se vangloriar por receber benefício. Benefício é assim, importante. De novo, é importante para as pessoas que não conseguem trabalhar ou que têm alguma incapacidade física. Elas merecem um benefício, merecem uma chance de ter uma vida digna. E talvez o governo pudesse até fazer mais por essas pessoas. Mas para as pessoas que têm capacidade de trabalhar, o que elas precisam? De qualificação, de um curso, de uma oportunidade, de um emprego, de um desafio. Precisam evoluir na vida, precisam ser incentivadas pelo governo a trabalhar. Então hoje, a minha percepção, tá? Minha opinião, é que as pessoas estão muito mais voltadas a votar em políticos que oferecem aumentos de benefício, que vão dar para a população, que vão dar. Mas as pessoas se enganam, elas acham que o governo produz alguma coisa. O governo não produz nada. O governo simplesmente arranca das pessoas que produzem por imposto, que é alguma coisa que é imposta a você, não é uma coisa que você dá de mão beijada, você é obrigado a pagar, né? Então ela pega das pessoas que produzem para distribuir. E aí nesse meio caminho da distribuição, a gente viu durante aí vários anos e em várias cidades, e até mesmo no país, grandes casos de desvio de dinheiro, de bilhões. Talvez sejamos aí o país mais corrupto do mundo, né? Eu lembro até de uma imagem que tinha na época da Lava Jato, de vários e vários pallets, simulando ali quanto tinha sido roubado do bolso dos brasileiros. Mas a gente esqueceu. A gente esqueceu porque a gente tem memória curta. E a nossa memória curta é um grande benefício para os nossos políticos, porque eles entendem que a gente vai esquecer. Então, se a gente for olhar, boa parte dos últimos candidatos em prefeituras, vereadores, todos eles têm algum tipo de processo contra a corrupção, contra a lavagem de dinheiro. O nosso próprio presidente, né, atual, já foi preso, condenado em várias instâncias, né, mas hoje é presidente de novo. Infelizmente, o brasileiro tem a memória curta. E para você que não tem memória curta, para você que entende que precisa mudar, e se sente numa situação que você entende que estão te colocando para trás, daqui a pouquinho, depois de falar alguns números aqui, eu vou falar para vocês de que forma vocês conseguem fugir disso, tá? Mas antes eu queria pegar aqui a minha colinha e falar para vocês aqui alguns números, né? Se a gente for considerar aqui os gastos, né, que a gente tem hoje com o nosso presidente atual, comparado com o presidente anterior, ele já gastou ali aproximadamente ali 65 milhões, né? Esses aqui são os dados do Poder 360, né? De 15 de março do ano passado. Já deve ter passado de 70 milhões nesse momento, né? E enquanto o presidente anterior, durante o período que ele ficou ali, 38 milhões. Nisso você entende que esse dinheiro está vindo de onde? Esse dinheiro não brota do nada. Esse dinheiro sai de imposto de combustível, imposto de alimentação, impostos que são cobrados às empresas, sai do teu bolso, do meu bolso, do bolso de todo mundo, para sustentar os melhores hotéis, os melhores acompanhamentos, melhor segurança, melhor alimentação, coisas que eu e você nunca vai ter. E não se engane, tá? Aqui eu não estou falando do político A, do político B, mas são todos os políticos, deputados, senadores. Para eles, só o melhor. Para a gente, é o que restar depois de ter pago o imposto. Depois de pagar o imposto, o que sobrar para ti tá bom. Mas para eles a melhor educação, a melhor saúde,
Talvez ali eles se consultam, aliás, eles fazem exame no melhor hospital do país, enquanto eles oferecem pra gente o SUS. Ficar numa fila dias e dias num corredor sujo, aguardando a possibilidade de uma operação, de uma consulta ou de um exame. E quando esses exames eles passam para valores muito altos, né, ou são exames bem específicos, você nem vai ter, você vai morrer. Como o caso desse rapaz aí que morreu esperando uma consulta. Vocês acham que um político vai entrar no SUS? Não. Para eles, sempre o melhor. Quem paga é você. Eles deveriam utilizar os mesmos serviços que é nos oferecido, ou que pagamos por esses serviços, né? Não é oferecido nada, é a gente que paga. Mas eles não usam. Eles usam tudo do melhor da iniciativa privada. E quem paga é a gente. Entrando aqui para outros números, né? Gastos com cartão corporativo, né? Então eles têm acesso a cartões corporativos que é para poder gastar. Então a gente paga salário, paga moradia, paga tudo do bom e do melhor, viagem, mas ainda dá um cartão corporativo para ele gastar. Será que esse cartão tem limite? Eu acho que não. Depois eu vou até pesquisar, mas talvez não tenha limite. O meu cartão e o seu a gente tem que segurar. Apesar de talvez ter um limite um pouco mais alto, mas se tu gastar, tu sabe que quem vai pagar é você, então tu não gasta. Mas tu acha que eles têm essa preocupação de gastar pouco? Não. Quem vai pagar sou eu e você. Então não existe preocupação. E se vocês olharem aqui, o nosso amigo Lula já gastou aí quase não, né? Passando de 100 milhões de reais, enquanto o Bolsonaro gastou 32. Em ambos os anos ali do primeiro mandato, segundo mandato, foram quase 60 milhões e o outro 47 milhões. Quem pagou, de novo, isso aqui quem pagou não foi eles, foi a gente. O outro é quanto custa aí um deputado federal. Essa imagem aqui deve estar bem desatualizada, tá? Ele deve estar ganhando bem mais do que isso, mas vamos lá, né? Auxílio moradia, R$ 3.800. Salário, R$ 33 mil, enquanto você recebe um salário mínimo e tem que pagar moradia, alimentação, saúde, segurança, carro do teu salário, não é suficiente eles ganharem 33 mil. Tenho certeza que todos vocês que estão assistindo esse vídeo, vocês não ganham 33 mil. Muita gente talvez não ganhe nem 33 mil durante o ano. Mas a gente paga 33 mil para cada um deles e ainda dá acesso e dinheiro para moradia, 3.800. Despesas com saúde, não tem limite, né? Essa verba indenizatória aqui, 45 mil reais. Verba para contratação de pessoal, 97 mil reais, quase 100 mil reais. Ou seja, 513 deputados custam para a gente aí, para as pessoas, custam para o Brasil 1 bilhão por ano. Muita gente não sabe nem o que é 1 bilhão. Depois eu vou colocar aqui o vídeo do Pablo Marçal explicando o que é 1 milhão. Na verdade, o que é 1 bilhão, né? Você que é investidor, você que entende matemática, deixa eu ensinar uma coisa para você. A diferença de 1 bilhão e 1 milhão é grotesca. 1 milhão em segundos, pra você ter uma dimensão do que eu estou falando, leva 11 dias em segundos para bater 1 milhão. Em segundos. Para bater 1 bilhão é 30 anos em segundos. Pra você entender a dimensão. A gente gasta 30 anos e segundos por ano e não tira os caras, só aumenta. Ou seja, tem alguém interessado nesse dinheiro. Mas eu queria falar para vocês, será que vocês concordam com esses números aqui? Acham que eles merecem? Acham que realmente eles pensam em vocês? Acham que faz sentido eles receberem tanto isso? Não sei, eu não concordo. Mas é minha opinião, né? É a opinião somente de um brasileiro. Talvez a gente estejamos aí em 200, 300, 220 milhões talvez de pessoas. Eu sou somente uma pessoa. Um senador recebe aí 5.500 para moradia, né? Despesas com saúde também é limitado. Verba indenizatória 45 mil reais. Contratação de pessoal, 82 mil reais. Ah, um detalhe. Além desse valor de contratação de pessoal, vocês viram que tem vários casos aí de nepotismo, né, que chama, né? Quando eles contratam familiares, né? E aí hoje é proibido contratar familiares, né? Mas aí o que eles fazem? Fazem uma troca, né? Pegam ali 2 políticos, uma da cidade, um da outra, né? E um contrata a família do outro, né? Não estão infringindo regra nenhuma, né? Contratam pessoas sem qualificação muitas vezes. Tem até casos de pessoas que são contratadas familiares que nem vão, né? Nem vão.
Aí eu te pergunto, você que trabalha CLT, no dia que tu não vai no trabalho, pode ser demitido. Ou tu tem que correr atrás de um atestado se estiver doente, ou ir trabalhar doente, porque tu sabe que se tu não for, tu vai ser demitido. Enquanto os familiares dessas pessoas, alguns familiares, né, nem se preocupem em ir para o trabalho. E com certeza recebem mais do que eu e você. Um vereador, que é algo mais próximo da nossa realidade, né, que tem salário que varia, depende do tamanho da cidade, né, entre 5 mil e 21 mil reais. As gratificações chegam aí a 80%, né, tem verba indenizatória que pode chegar ali até 25 mil reais. Ou seja, eles custam ali pra gente, podem chegar a custar ali 130 mil reais ali por mês, né, cada vereador, a depender do tamanho da cidade, lógico, né. E aí, chegamos aí ao ponto que eu quero explicar para vocês como é que a gente consegue sair dessa situação, né. Se você está esperando eu te dizer como é que você consegue sair dessa situação aqui no Brasil, infelizmente eu não acredito que tenha jeito, tá? Apesar de eu acreditar que o povo brasileiro é um povo que trabalha, é um povo que, apesar de passar por todas as situações que são tristes, né? Você entrar dentro de um hospital, você vê pessoas no corredor esperando na fila pela possibilidade de ter uma consulta ou de um exame, é triste. Sabe que boa parte daquelas pessoas vão morrer ali, né? Não vão ter nenhuma mínima dignidade de ter uma chance para lutar. Então, eu não vejo como tendo futuro, tá? Eu mesmo falo bastante sobre investimentos aqui, mas estou só esperando o momento da gente dar uma organizada nas contas ali e vou movimentar boa parte do meu capital para fora do país, tá? Por quê? Infelizmente, eu não tenho a mínima esperança que a gente saia de 40% de imposto para alguns produtos e serviços para 7%. Talvez eu não viva para ver isso. Tá? Porque não se consegue sustentar a máquina pública e ainda alimentar a corrupção dessas pessoas com esse percentual baixo de imposto. Tem que aumentar mais imposto. E eu e você vamos continuar pagando por isso. Mas eu pensei numa forma que existe da gente conseguir escapar dessa situação. É uma forma que eu já tenho trabalhado já há algum tempo, que é investir em profissões que você consiga se realocar fora do país, tá? Quais seriam essas profissões? Se você estudar para a área de tecnologia, para um sistema específico, para IA, robotização, sei lá, você tem que procurar uma área da tecnologia que você consiga entender que existe uma demanda crescente por profissionais fora do país. Principalmente países que têm o dólar como sua moeda principal, que aí você consegue abranger ali vários países, né? Então você consegue ir para qualquer estado dos Estados Unidos, qualquer outro país que receba dólar ou qualquer outro país que você entenda que faz sentido que você tenha uma taxa menor de imposto e tenha um valor de serviços ofertados pelo governo melhor ou condizente com o valor do imposto que tu paga, tá? Digamos que você encontre um país, né, uma localidade que você consiga ali ter 10% de imposto, mas que você tenha realmente um serviço de saúde digno, segurança, tenha apoio para você conseguir uma moradia, você tem conseguir um emprego, é um país que você consegue criar a sua família, que você entende que faz sentido você viver, então talvez faça sentido você ir para esse país. Então, investir em profissões hoje, que são profissões comuns e que só tem no Brasil, não faz sentido, porque você vai ficar preso aqui. E você não pode ficar preso aqui. Realmente hoje eu trabalho com a tecnologia. Mas eu trabalho em uma profissão que realmente eu posso me alocar fora do país, tá? Não é à toa que toda semana eu recebo propostas, tanto do país como de fora, para poder ganhar em dólar, tá? E essa é uma particularidade da minha profissão, a profissão que eu escolhi. Mas eu também estou investindo em outra profissão que realmente eu vá também ter possibilidades, se eu quiser, de trabalhar fora. Então eu vou colecionar profissões e aptidões que me façam ali ter possibilidade de trabalhar fora. Depois disso eu preciso ali, lógico, convencer minha família, porque é uma mudança que não é fácil de ser feita, também não pode ser feita tão rápido assim, mas infelizmente não faz sentido eu me planejar para morar aqui, tá? Infelizmente não tem condições de eu colocar o meu destino, o meu futuro, a minha vida, a vida da minha família, nas mãos de pessoas que eu não confio, que eu não confiaria R$1, quanto mais a vida da minha família.
Desculpa interromper o teu vídeo, mas esqueci de falar uma coisa. Enquanto eu estava fazendo a edição desse vídeo aqui, me veio um caso que eu tinha esquecido de comentar no vídeo principal, que era o seguinte. Há 2 anos atrás, um amigo trabalhou comigo na empresa. Ele saiu, né, foi para uma outra empresa, uma das maiores empresas de alimentos, né, do país. E nessa empresa, a gente conversando, ele estava numa outra empresa, a gente conversando e falou, Cléo, eu vou sair daqui. Ele trabalhava lá como analista de logística, né? Ele devia ganhar seus R$ 4.000 na época, há 2 anos atrás. Que é um valor considerável, né? Um valor muito bacana para os padrões de hoje, né? E ele disse, Léo, cara, eu vou mudar para os Estados Unidos. Nem que eu vá ser lá entregador de Uber, de bicicleta. Porque ele já tinha feito um intercâmbio fora, na época, e ele ganhava muito mais lá entregando lanche de bicicleta com Uber do que trabalhando como analista de logística aqui nessa grande empresa. E olha que a empresa pagava bem, né? Então ele realmente foi embora com a sua família para lá. Até porque não é desfazendo, lógico, do trabalho do entregador de Uber de bicicleta, né? A gente sabe que é um trabalho perigoso, um trabalho braçal e um trabalho muito digno. Mas para você ver que mesmo trabalhando dessa forma, ele ganhava mais, tinha uma qualidade de vida melhor do que ganhando um pouco melhor aqui, para os padrões brasileiros. Então ele decidiu ir para lá. Ele já está lá há 2 anos. Ele hoje trabalha como um analista de logística numa grande empresa lá e ganha o dobro do que eu ganho. E olha que ele está no nível inferior ao meu se a gente fosse comparar nível de senioridade, né? E nível de atividades. Então, qual é o detalhe disso tudo? Que ele ganha em dólar. Ele ganha realmente uma moeda valorizada. E o real não é valorizado. O dólar sim é valorizado. Então por isso que eu estou falando para vocês nesse vídeo que dolarizem, corram atrás de profissões que realmente você possa ganhar em dólar, que você possa trabalhar fora, que você tenha possibilidades, que você consiga abrir os seus horizontes, que você realmente consiga ali ter uma boa qualificação, seja um profissional que possa se encaixar em qualquer país. Isso não é difícil, tá? É só na hora de você escolher a sua profissão ou de você repensar a sua profissão, realmente você optar e colocar isso na pauta, colocar se isso faz sentido para você, entender qual seria o desafio para chegar lá e começar a se planejar para que você realmente consiga ali ganhar numa moeda valorizada e consiga ali escolher aonde você quer ficar. Você não precisa morrer aqui, só porque você nasceu aqui. Então eu te aconselho a fazer isso. Então você que está começando hoje, você está começando a entrar no mercado de trabalho, ou se você conhece uma pessoa, teu filho ou tua filha que está pensando em uma profissão, por favor, escolham profissões que te ofereçam oportunidade de emprego tanto no Brasil como principalmente fora do Brasil, tá? E não é difícil. Então, por exemplo, se você quer fazer um curso de empilhador, cara, empilhador talvez não seja uma profissão que te qualifique para trabalhar fora. Talvez você precise fazer um curso de um analista financeiro, sei lá, um analista SAP, né? Um professor de idiomas, talvez você consiga uma locação lá fora, medicina talvez, não sei, escolhe, cara, tem muita profissão. Tem muita profissão para você trabalhar fora do país, mas o que eu quero que te deixar de recado é, não tem como você fugir de imposto no Brasil, você vai ter que pagar. Seja de uma forma ou de outra, você vai ter que pagar, seja no combustível, na alimentação, na prestação de serviço, comprar qualquer produto que vai ficar cada vez mais caro. Não tem como fugir, porque não tem como sustentar essa massa de sanguessugas que a gente tem. E a prestação de serviço, infelizmente, também não vai mudar. Se você não ganhar dinheiro suficiente para poder pagar imposto e fazer a contratação de serviço, de saúde por conta própria, você vai ficar às mínguas. Por exemplo, eu, graças a Deus, a empresa onde eu trabalho, eu também pago, parte do meu salário é para plano de saúde. E graças a Deus, sou muito bem atendido, sou muito feliz com o meu plano de saúde, porque eu sei que se eu não tivesse, eu ia estar no SUS, eu ia estar numa fila, num corredor, sem saber se eu ia ser atendido, sem esperança de atendimento. Desejaria que todo mundo tivesse o mesmo plano que eu, mas infelizmente não tem como sustentar isso. Porque o político ele não vai pensar nisso. Ele vai te prometer, mas ele não vai fazer. Porque não tem como fazer. Porque a máquina pública já está sugando tudo. Então, esse é o meu recado para vocês. Espero que faça sentido, espero que tenha ajudado alguém. Então, eu desejo para você que você realmente repense se faz sentido ou não você continuar se planejando para ter uma vida aqui.